Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E o seguinte, tem assunto para tudo que é gosto. Hoje sai um papo de investidor angolano no Vasco. Vamos falar sobre essa situação, se há algo de concreto com relação a isso. Vamos falar também sobre a situação do jogo da próxima batalha vascaína contra a equipe do Montevidéu Wanderers, porque a gente tem desfalques aí confirmados para esta partida aí. A gente já começa a ter um esboço aí de time. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o processamento aí de reforços Vasco da Gama, com muitas atualizações importantes para a gente poder passar para vocês, porque o Vasco está próximo aí de fazer anúncios. Perfeito? O seguinte, você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a gentileza para que você venha se inscrever, venha fazer parte da nossa família vascaína. Bom, vamos começar com esse assunto do investidor. Hoje saiu esse papo aqui, ó. Nicola trouxe essa informação. Bilionário angolano conversa com Vasco e mais 2 clubes. Aí diz a matéria que, segundo Jorge Nicola, o bilionário angolano Mário Gomes conversa com Vasco, Santos e Corinthians. Ele que é o proprietário do Mônaco Group. Pessoal, não tem nada disso. Perfeito? Não tem nada disso. É conversinha fiada. Mais uma de muitas conversas fiadas aí. Já pegaram Vasco, tentaram vender o Vasco até para a prefeitura de Maricá, entendeu? A prefeitura de Maricá, dono do PSG, lá com aquela mulher que era Shark lá. Irmão, eles tentam vender o Vasco para todo mundo, não tem nada disso. Eu já falei para vocês que esse papo aí é uma cortina de fumaça, tá? Não tem ninguém. Pedrinho não quer vender e não vai vender esse ano. Esse assunto está enchendo o saco, entendeu? Esse pessoal que está aí no Vasco gostou do poder. E essa situação aqui com esse angolano era com relação a investimento na base, não seria nem para comprar a SAF, seria um modelo parecido que o Marinax, tá, estava tentando fazer lá no São Paulo. Inclusive, hoje saiu mais uma fake news aí com relação à situação aí de parceria de Marinax com o John Textor, né? Só para esclarecer isso, só porque o John Textor vendeu um jogador para o Nottingham Forest abaixo do preço. Aí o Vene Casagrande começou a falar sobre essa situação, mas não tem nada relativo a Vasco da Gama e investidor. Depois vocês me cobrem. Bom, vamos falar de assunto que realmente tem relevância. O Vasco vai jogar contra o Montevidéu, o Wanderers, no próximo final de semana e está confirmado aí, a gente vai ter desfalque. Além daquela situação que eu passei hoje na parte da manhã para vocês com relação à situação do jogador Lloyd Augusto, o Lloyd teve que ir para Angola, a mãe dele teve
um AVC, não tem previsão de volta. Além do Lloyd, o Felipe Coutinho, ele também não estará presente nesse jogo, tá? Porque ainda não se chegou, certo, a documentação da rescisão contratual do Felipe Coutinho, tá? Felipe Coutinho hoje treina no Vasco da Gama por conta de uma autorização expressa e tácita aí por parte, tá, do Aston Villa, mas é a única coisa. Então o Vasco vai ter esses dois desfalques, porém, todavia, o Vasco vai ter aí novidades como o nosso DVD, o Estrela hoje treinou normalmente, deve ser relacionado, e a gente também vai ter o Leandrinho aí, perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama. Bom, o pessoal está muito preocupado com relação à situação aí do Thiago Mendes, porque a esposa do Thiago Mendes estaria reticente de vir morar no Rio de Janeiro. Dizer para vocês o seguinte: Thiago Mendes será jogador do Vasco da Gama com vínculo até 2027. Perfeito? O jogador vai assinar até o fim de 2027 com o Vasco da Gama. Então vão ser 2 anos e meio de contrato aí com esse atleta, tá? E paralelamente a isso, a gente passa aqui a situação de mais dois jogadores, tá? Situação aí do jogador Minda, Alan Minda. Realmente o Vasco negocia com o clube belga, o Bruges, a transferência dele para o Rio de Janeiro. A informação que a gente recebeu é que o Vasco da Gama, certo, fez uma oferta por empréstimo com a opção de compra do atleta. A equipe do Bruges, a equipe belga, daria preferência para vender o atacante de forma definitiva, tá? Mas as conversas estão aí avançadas para que o Vasco chegue a um denominador comum e esse atleta seja anunciado como reforço do Gigante da Colina. Perfeito? E mais uma situação aqui que a gente vai passar. O atleta lá do o veloz ponta Secré está na mesa do Vasco da Gama e o Vasco também tem interesse no jogador. Esse jogador, segundo a gente tomou conhecimento, o Vasco negocia para vir de forma definitiva, porque como o contrato dele vai terminar aí em junho do ano que vem, lá com a equipe argentina, tá? A equipe argentina quer vendê-lo. Então, são situações que estão engatilhadas neste momento, tá? Então, na parte da noite, a gente provavelmente terá mais atualizações. A gente vai falar muito na nossa live das 21h30, por quê? O Vasco está muito próximo de fazer anúncios aí. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E só uma coisa aqui, tá? Inclusive, a situação de salário aí com o Minda já estaria aí fechado, tá? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!